Camané, muito obrigada por ter vindo. Só Deus sabe o prazer que isto é. Só Deus sabe é mesmo uma coisa de fadista, só Deus sabe. Cantar num palco como o da Gulbenkian, com a orquestra e o coro, é para si um momento muito especial ou, apesar de tudo, é mais um degrau numa caminhada até já tu cantou com a Orquestra Metropolitana? E também com a Sinfónica. Sim. É uma experiência nova, é uma experiência de um palco no qual eu nunca cantei. E por isso é uma experiência nova. E está a puxar por si? E está a puxar por mim. Vou fazer um concerto, um alinhamento parecido com o que eu fiz com a Metropolitana e com a Sinfónica do Porto, por exemplo, mas também com mais alguns temas que vão estar intercalados entre os temas que são tocados pela orquestra e os temas tocados só pelos meus músicos. Mas, Camané, vamos recordar, pode ser que alguém não esteja recordado, um alinhamento parecido com o que já fez com as outras duas orquestras é exatamente o quê? É fado e outras coisas? É fado. São alguns temas que têm as orquestrações feitas, não é? Porque, o Ser de um Rio, os temas mais musicados, mas que dentro do fado que eu fui cantando ao longo do meu percurso, mas também alguns tradicionais vão ser tocados, como, por exemplo, mais um fado no fado, que é o fado de perseguição, por exemplo, vai ser tocado com a orquestra, e mais alguns que têm arranjos e que eu acho que fazem muito sentido, porque eu acho que o fado tradicional também tem uma musicalidade incrível e pode-se fazer coisas incríveis com muitos músicos. Coisas surpreendentes. Sim. Tratando-se de uma iniciativa da própria Gulbenkian que o convidou, como é que se processou o alinhamento? Vocês discutiram, trocou-se ideias, havia sintonia, ou foi o Camané que propôs um alinhamento? Eu propus o alinhamento, sim. Mandei o alinhamento para... Fiz o alinhamento com o seu produtor, sim. Com o meu produtor. Fizemos um alinhamento adequado também ao contexto de que eu estou a fazer nesta altura também. Fui incluir mais alguns temas que eu não estava a cantar, por exemplo, quando fiz o último concerto que fiz com a Metropolitana, por exemplo, no São Luís. Foi diferente porque agora há mais repertório. É uma coisa, é sempre difícil fazer alinhamentos novos porque o repertório vai crescendo, vão-se fazendo mais discos, vão ter que mas custa-me imenso a mim porque tenho que excluir alguns. E excluir é terrível, como nós gostamos. Imenso. Sim. Não é? Sim, mas não se pode... Também não se pode exagerar, estar no palco mais do que 2 horas, é um exagero. Portanto, mas vai ter guitarra portuguesa sim. E viola, tem sempre, não é? Vão estar no palco o Zé Manuel Neto, o Carlos Manuel Proença e o Paulo Paz no contrabaixo e depois a orquestra e pronto. E vai ser ótimo. Isso em que dia é? No dia 26 de julho. 26 de julho. E é incluído num festival que a Gulbenkian tem de verão, chamado Jardins de Verão, precisamente. Sim. Mas o espetáculo vai ser na sala. Vai ser na sala, na grande sala. Sim. Camané, há 5 ou 10 anos atrás, acreditaria poder receber, eu não sei, estou mesmo a perguntar, poder receber um convite da mais prestigiada instituição portuguesa e da sua orquestra para cantar? Quando olha para trás e se vê assim há 10 anos, era quase inimaginável pensar que a melhor instituição, a Fundação Carlos de Gulbenkian, o convidaria ou não. Pergunto. Sim, eu até olhando para trás, um bocado, sempre foi as coisas da minha vida foram sempre acontecendo, não é? Eu nunca esperei, claro. Nunca fiz projeções, nunca pensei o que é que iria acontecer daqui a... Nunca consegui visualizar, sempre... Ia andando, era como se fosse andando. Sim, sempre acreditei que as coisas iam acontecendo, que se Deus quisesse eu ia ter a possibilidade de fazer aquilo que eu gostava. Que era acima de tudo cantar. Que era acima de tudo cantar fado. E não esperava, mas as coisas foram acontecendo.
e tem sido um prazer enorme fazer coisas diferentes, Mas há apresentar o meu trabalho de formas completamente diferentes, não é? O fado, mas com figurinos ou formas a dar a ver o fado e a ouvir o fado diferentes umas das outras, com orquestra, com piano, com a guitarra portuguesa e a viola. É muito interessante, não é? Sim, mas sempre com a preocupação de fazer fado, sem não perder Sem a fugir. sem fugir, sem fazer. Porque nunca me fez. Eu sempre tive um grande orgulho na música que faço, no fado. No fado Em ser fadista? Em ser fadista e na autenticidade do fado. Portanto, Sim. Eu lembro-me quando era miúdo e quando comecei a cantar, havia um preconceito enorme em relação ao fado. As pessoas diziam-me na cara que não gostavam de fado. Lembro-me dos meus 16, 17, 18 anos, 20, até mesmo quando eu comecei a gravar o primeiro disco, já na EMI. Mas mesmo antes, eu lembro-me que era aquilo que eu escolhi fazer e eu lembro-me que eu vinha para as casas de fado, apanhava o comboio e às vezes aparecia um guitarrista. O comboio da onde? Comboio do Eiras para Lisboa. Ah. E apanhava o comboio e às vezes vinha um guitarrista com uma caixa de guitarra portuguesa, eu fugia logo, que é para não me associarem. Sim. Mas a verdade é que um dia isto ainda vai mudar. Um dia eu não vou ter... porque eu, quando era miúdo, ouvia fados baixinho em casa, porque morava num lado do prédio onde passavam pessoas, não é? Sim. E eu tinha vergonha de me ouvisse ouvir fado, não é? Eu ouvia música rock, Beatles, todas as músicas Da altura. da altura muito alto, e depois o fado ouvia baixinho. Para ninguém ouvir, mas eu ouvia. Mas você ouvia. Já vou aí ao princípio dessa sua história tão interessante, mas estou-me a lembrar que estávamos a falar do prestígio que é uma grande instituição convidá-lo para cantar, mas também estou lembrada que ainda há poucas semanas regressou de Nova Iorque. Nova Iorque não é propriamente Leiria, com todo o gosto que eu tenho por Leiria, quer dizer, não é uma... onde cantou em dois locais diferentes, se não estou em erro. Sim, cantei em New Bedford, num teatro que já vou lá pela terceira ou quarta vez, que é o Zeiterion, que eu gosto imenso. Como é que se chama o teatro? E tem um público mais português, portanto é muito... Sim. Mas é um público fantástico, são pessoas, muitos deles são professores e que foram muitos da Brown, Sim, sim. de Providence e outros da Universidade de New Bedford. E também em Nova Iorque foi num centro comercial em frente foi um festival de fado, num centro comercial em frente às antigas Torres Onde Gêmeas. estavam as Torres Gêmeas. Sim, sim, sim. Foi muito giro, foi muito giro. E esse festival teve outros cantores portugueses? Sim, teve. Teve até o meu irmão Helder também foi lá cantar no dia anterior. Esteve também uma rapariga que canta muito bem, a Maria Emília, teve a Ana Sofia Varela, teve mais gente que eu não sei quem esteve, mas eu acho que esteve mais gente porque o festival foi uma coisa longa. Larga no tempo. Ouça uma coisa, o que é que teve que acontecer em sua casa para haver um Camané, um Hélder Moutinho e um Pedro Moutinho todos a cantarem tão bem? Como é que isso se explica? Isso... Você falou nos seus irmãos e eu lembrei-me disto. Eu acho que é assim, os meus irmãos começaram a cantar muito mais tarde do que eu. O Hélder começou até como meu produtor, na fase do meu primeiro disco. Você é o mais velho? Eu sou o mais velho, sim. E depois? Depois é o Hélder, depois é o Pedro. Sim. Mas eles ouviram fados, quem mandava nos giradiscos lá em casa era eu, portanto eles tinham que ouvir aquilo que eu ouvia. Sim. Eu às vezes chegava tarde das casas de fado, nós dormimos no mesmo quarto. Sim. Tínhamos um quarto grande, mas dormíamos todos no mesmo quarto. Éramos três rapazes e eu cantava às vezes à noite, ouvíamos muita música juntos e mais tarde o Pedro começou a gostar de cantar, o Hélder também, para além de terem outras coisas. O Hélder, por exemplo, também tem outras coisas que gosta de fazer, como foi agente de várias fadistas, da Gisela João, da Mafalda Arnaud. Sim. Fez... Mas agora o Hélder também está só a cantar, ou não? Não, continua continua como agente outro, e tem uma casa de fados e não sei o quê, mas de vez em quando canta também.
Sim. E faz discos e faz... E você ouve os seus irmãos a cantar? Vai aos espetáculos deles? Vou aos espetáculos, sim. Fui aqui há dias ouvir o Pedro ao São Luís e o Hélder, quando for, também vou ver. E está sentado na plateia a ouvir o seu irmão, fatalmente não está como eu estaria. Portanto, é muito interessante porque é irmão deles. Sim. Ouve-os com uma pontinha de orgulho, com Sim, emoção, mas também com muita preocupação. com crítica, Sim, sim, porque... Pronto, porque cantar é uma responsabilidade em cima de um palco. É uma responsabilidade e pronto, e não gosto que eles falhem, não gosto que eles, pronto, gosto que eles estejam bem e que... E depois vai aos bastidores e diz, ali... Sim, claro, sim, mas digo. Diz o quê, por exemplo? Digo aquilo que gosto e aquilo que eu não gosto. A sua carreira tem vindo a evoluir, você há pouco disse, as coisas foram acontecendo, que você não procurava deliberadamente isto ou aquilo, mas a verdade é que nota-se que há uma coisa que é um valor inestimável, que é uma curiosidade sua e uma vontade de ir experimentando o ainda não experimentado. Isto é uma coisa também que o define, ou não? Sim. Que define a sua maneira de estar no fado, na música. Sim, e procuro, por exemplo, uma das coisas, este projeto que eu fiz, que eu também tenho feito com o Lajinha, por exemplo, que estamos juntos a fazer alguns concertos, a ideia foi trazer o Lajinha para o fado, porque eu sempre acreditei que o fado tem um ambiente musical em que se pode descobrir coisas incríveis. E uma das coisas que o Lajinha me disse foi, de repente acho que cresci qualquer coisa ao abordar este ambiente musical, esta música, com esta autenticidade, portanto, e de encontro ao fado. E isto é fantástico ouvir isto de um músico extraordinário como é o Mário. Sim, excepcional. E então, pronto, a ideia é procurar também, uma das coisas que me preocupa, sempre que eu gostei muito foi das palavras, dos textos, da poesia, de tudo o que eu fui descobrindo. A Manuela de Freitas, por exemplo, e o Zé Mário ajudaram imenso. O Zé Mário Branco. Sim, imenso a descobrir essas coisas, desde os grandes poetas, do Eugênio de Andrade, que nós fomos, a Manuela a escrever poesia de uma forma incrível nos meus discos, mas também a procura da poesia portuguesa que pode ser cantada, o Pessoa. Encontramos coisas incríveis ao longo do meu percurso. Como é que foi o seu encontro? De que é que resultou? Foi um acaso ou foi uma procura sua entre porque o José Mário Branco e Manuela de Freitas são duas pessoas muito importantes na sua vida e na sua caminhada de grande artista e de fadista. Como é que foi? Lembra-se a primeira vez que se encontraram? Foi porquê? Calhou? Foram eles que vieram ter consigo? A primeira vez foi por acaso. Eu vinha a descer a rua, eu estava a cantar numa casa de fados que é o Faia, vinha a descer a rua, quando se a Rua da Barroca, que é o Faia, vinha-se à esquerda, essa rua que desce, encontrei o Carlos do Carmo com o Zé Mário. E o Carlos do Carmo sempre foi muito simpático comigo, tornou-se um grande amigo, uma pessoa que eu gosto imenso e que admiro imenso também como artista, não é? Mas para além disso, tornámos amigos. E apresentou-me o Zé Mário. E a partir daí eu já conhecia a música do Zé Mário, sempre com um gosto incrível. E então um dia havia umas noites de fado no Teatro da Comuna, que eu fazia com a Aldina Duarte há muitos anos, uma ideia do João Mota. Do João Mota, exatamente. Sim, na altura. Sim. E então, eram os domingos a partir das 6 da tarde ou das 7 até ao fim da noite. E o Zé Mário foi lá um dia ouvir-me. E eu pedi ao Zé Mário, nessa altura eu tinha para aí 23, 24 anos, ou 25, mas não, mais ou menos. 20 e tal. 20 e tal. E perguntei ao Zé Mário pedi-lhe se ele queria produzir um disco meu. Eu não tinha editora, não tinha nada, e fomos pensando nisso. Um dia a Amália ligou, foi assistir a um espetáculo que eu fazia no Politeama com o Filipe Laféria. Sim, já lá vamos, sim. E a Amália foi assistir ao espetáculo e ligou para o David. E deu pela sua voz. Sim, e ligou para o David Ferreira e disse assim: olha, há ali um rapaz que parece estar no bom caminho. E então, passado 3 dias, o David Ferreira foi-me
com o João Teixeira da EMI, que agora é a Warner, foram convidar-me para eu entrar, para eu assinar um contrato para fazer o primeiro disco. E pronto, aconteceu, as coisas aconteceram por acaso, não é? Porque eu não tinha editor, eu lembro-me que, sei lá, cantava numa casa de fados e depois cantava num espetáculos de televisão, aqui e ali. Havia pessoas, lembro-me, na altura era miúdo, o Herman, por exemplo, convidaram-me para ir cantar ao Parabéns com orquestra e com guitarra e viola, a cantar 3 ou 4 fados do Carlos Ramos. Sim. Lembro-me de pequenas coisas, as pessoas convidavam-me, confiavam, mas eu não tinha editora, portanto... Sim. E de repente surge essa hipótese. Eu tinha gravado um disco quando saí da Tropa, por exemplo. Estava a acabar a Tropa, gravei um single, mas não tinha uma editora que se ocupasse de tudo, da distribuição, que motivasse também o meu trabalho, não é? Claro. E então e potenciasse o seu trabalho. Sim. E a Manuela de Freitas foi logo a seguir a esse encontro com o Zé Mário? Sim, a Manuela ajudou imenso, especialmente na procura de repertório, sei lá, era um trabalho foi muito enriquecedor. E depois também... E ainda dura esse trabalho? Sim. Desde essa altura tão longínqua, das tardes de fado na Comuna aos domingos até hoje, imagino os anos que passaram, há aí uma fidelidade maravilhosa. Sim, e depois uma das coisas que eu achei importante foi porque, em relação ao meu trabalho com o Zé Mário, com a Manuela, mas neste caso com o Zé Mário, foi porque nós queríamos encontrar uma forma, não era um arranjo, porque não era uma orquestra, são a guitarra, a viola, mas era que mantendo a autenticidade do fado e a minha forma de estar no fado, mas criando uma sonoridade que tinha a ver com a minha forma de estar no fado. Claro. E isso tudo foi a guitarra responder ao ambiente musical, ao texto, ao registro emocional de cada poema, à história que se estava a contar, tudo aquilo era importante. E isso é uma coisa que o Zé Mário me ajudou muito a fazer. Eu ia lhe perguntar se, ao longo da sua vida, com tantos êxitos e já há alguns anos, houve algum mentor, entre aspas, se quiser, um encenador também, entre aspas, alguém que o tenha aconselhado, que lhe diga vai por aqui, vai por ali, ou houve mais encontros com pessoas como, por exemplo, com o Zé Mário e a Manuela de Freitas? Eu acho que houve muita gente ao longo da minha vida e do meu percurso com os quais eu pedi ajuda, falei, quis sempre ouvir, mas nunca ouvi. Você sabe ouvir bem? Sim, em relação ao outro. Não. Às vezes tenho dificuldade, mas tenho muita vontade de aprender e de mudar. Há um lado humilde seu, não há? Sim. Exatamente. Sim, eu acho que uma das coisas que me ajudou imenso foi ser humilde e saber ouvir. Saber ouvir. E também, eu sempre fui muito tímido e tinha muito medo de entrar dentro do palco. Eu lembro que as primeiras vezes que fui fazer concertos ao vivo, espetáculos, eu pensava sempre duas coisas, ou fujo ou fico. E às vezes lembro-me no início ter vontade que aquilo acabasse, porque eu estava cheio de medo, Mas ainda, a timidez ainda, de vez em quando, não digo que lhe pregue partidas, mas você ainda conserva alguma timidez. Sim, mas aprendi uma coisa no palco, com essa tal humildade, que é sair de mim. Eu não tenho importância nenhuma. Eu vou por dentro do texto, da história que eu estou a contar, e esqueço-me de mim. E quando me esqueço de mim... Maravilhoso. Porque eu nunca entrei no palco para me exibir. A exibição é a coisa pior para um intérprete, para um ator, para um cantor. A exibição, a pessoa tem que sair dela própria, tem que ir por dentro do texto e da história que está a contar. E qualquer pescadela de olho ao público, e quando eu digo pescadela de olho, não, eu percebo, nós percebemos. É uma coisa que... É querer agradar. Ou quebra a história do que se está a fazer. Que está a contar. Que está a contar. E isso foi uma coisa que me ajudou imenso. E ajudou-me a conseguir ter prazer naquilo que faço. Porque eu tinha um medo
O medo era maior que o prazer de cantar. Sim, porque eu sabia que um dia ia conseguir, não sabia era como. Portanto, porque a timidez, o medo, a insegurança era tão forte. E a insegurança muitas vezes tem a ver com querer agradar, ou querer... o medo de falhar. E então eu percebi que a única maneira que eu tinha para ultrapassar esse limite, não é? Era sair de mim, ter humildade, perceber que aquilo que eu fazia era mais importante, muito mais importante do que aquilo que eu... Do medo que tinha. Pronto, e isso ajudou-me imenso. E isso foi adquirido, você conseguiu chegar a esse patamar, demorou um pouco, foi aos poucos, às vezes tenho retrocessos, às vezes tenho alguns medos, não é? Às vezes olho para o público e está lá uma pessoa que eu gosto imenso e tenho uma grande admiração, um ator, um escritor, e pronto, e começo a pensar, mas depois acabo por dar a volta. Claro. Por exemplo, agora quando cantar na Gulbenkian no dia 26 de julho, vai ter um bocadinho de medo. Sim, mas vou trabalhar, vou dar o meu melhor. Ninguém duvida. Mas vou ter medo, claro, mas é um medo diferente dessa timidez. Que não me tolha. Claro. Não me tolha tanto. Sim. Em todo caso, vai cantar com certeza 1 ou 2 ou 3 fatos só com o Zé Manuel Neto. Sim, bastante. Não, o espetáculo normalmente intercala com 12 temas de orquestra, com 12 temas de guitarra. De fato. O Camané, eu li, quando fez algum trabalho de casa para entrevistá-lo, eu às vezes até pensava, não vale a pena fazer trabalho de casa porque basta só eu mostrar na entrevista o que gosto e o que aprecio e o que tenho testemunhado, aquilo que tem sido o seu trabalho de procura, de humildade, de avanços, já isso só chegava para conversarmos. Mas bem, ossos de ofício, fiz algum trabalho e li, tropecei numa palavra que eu gosto imenso e que acho que se aplica a si, que é a versatilidade. E quando eu digo, não sei se a pessoa que escreveu no seu currículo versatilidade está a pensar no mesmo que eu, mas versatilidade é essa sua capacidade fantástica de agarrar no Mário Lajinha, e eu fui a esse espetáculo ao Porto, inesquecível, agarrar no Mário Lajinha e serem capazes de produzir uma espécie de um milagre em cima do palco, entre o piano dele e a sua voz, ou de arriscar a primeira vez que cantou com uma orquestra, ou a primeira vez que cantou Eugênio de Andrade em vez daquelas quadras ou aqueles poemas mais singelos ou mais populares dos primeiros tempos. E, portanto, há aqui uma mistura de curiosidade, de ser capaz de arriscar, que também o torna versátil, não é? É muito interessante isto. Não conheço tantos fadistas assim que possam... Você fez um espetáculo no São Luís, que foi das coisas melhores que eu vi na minha vida, não me lembro o nome, em que até havia um acordeon. Sim, isso foi quando fiz com o Metropolitana, cantei uns tangos, que eu gosto imenso, eu sou um fã de um cantor que eu... Gosta muito. Argentino, já se lembra, que é o Goyeneche. Sim. Adoro o Roberto Goyeneche e sou fãzíssimo dele, e então, pronto, decidi cantar um ou 3 temas. Sim. Que falei com um pianista que eu gosto imenso, que também, sim. Que é o Daniel Schvetz, que eu, por acaso, na altura, não tinha uma dicção um bocado estranha, não era muito boa em aquele espanhol, castelhano, não é castelhano, é argentino, aquele sotaque argentino, e então ia de manhã para o conservatório cantar às 10 da manhã, aprender a cantar com os Schvetz, a cantar aqueles temas, e gostava imenso, porque pronto, ia de manhã cantar aquilo. Então, mas você está-me a dar razão, isso é a versatilidade de que eu falava. Sim, mas a ideia era o tango
eu sempre gostei muito de outras músicas pronto, e foi uma pequena coisa, não é? Porque a minha música realmente é o Não, fado. sim. Eu canto estas coisas como canto os meus fados. Não, mas porque exatamente, a mas ideia o tango até pode ter alguma é mais paredes extrovertido, não é meias. tão contido, Sim, não é? mas depois há ali uma nostalgia, uma melancolia fininha que... Sim, que mas tem... é mais extrovertido. Não, Que é aquela coisa, extrovertidíssimo. o tango é mais... O fado é uma emoção contida. Contida, tudo para dentro, exatamente. O tango é uma... Aliás, se cantasse uma letra de fado numa música de tango, às vezes há algumas que sei lá, naquele lado mais... Eu acho que eu sempre tinha uma coisa que é... Eu acho que Cante lá um bocadinho. um cantor de tango Sim. que cantasse um fado, uma letra triste de fado, Sim. partia-se todo no chão. Portanto, era uma coisa tão... Porque eles têm uma coisa muito mais Sim, sim. extrovertida, portanto... E o contrário, portanto... E então a minha forma é um bocado é dosiada, portanto não tenho aquele lado Não, mas é muito interessante. Mas essa versatilidade, no fundo, é intencional, soa claro, mas é mais por curiosidade ou é também para mostrar que você consegue levar o fado mais longe ou mais profundo ou fazer ou casar o fado com outras músicas? Não, a minha ideia nunca é transmitir um pouco das histórias, das pequenas histórias, mas nunca o fado tem... O fado é o fado. O fado é o fado. O fado não é uma... Sim. E o tango é o tango. Isso, pronto, A ok. ideia... Está certo, sim. Pronto, eu só sou cantor porque sou fadista. Porque eu só aprendi a cantar porque tive que aprender a cantar fado. E eu tornei-me cantor por isso, porque se não fosse fadista não seria cantor, não sei porquê, mas eu acho que tem a ver com um estado, uma forma de cantar, de entoar. Então, e quando canto essas coisas, é um prazer que me dá enorme de cantar algumas coisas que não são fado, não é? Mas sempre com esse lado fadista a pegar nessas coisas. Sim. Por exemplo... quando cantei esses 3 temas, por exemplo, que eu gostava imenso, não é? A Última Curda, por exemplo, uma das canções que são talvez dos tangos mais tradicionais que existem, tem muito a ver com o fado. E a forma como eu cantei tem a ver com a minha forma que eu canto os meus fados. Tive que aprender um bocadinho os tempos e também um bocadinho do sotaque que o Chevette me ensinou, Sim. o facto de ser argentino e você lá ia às 10 da manhã para o conservatório, cantar às 10 da manhã, Sim. não é para qualquer um. Exatamente. Um dia... Quando era no bairro Alto, agora já o conservatório agora eu sei, estão mas em obras e acho exato. que... Ainda bem que estão em obras antes que caísse o conservatório em cima da cabeça de alguém. Olha, um dia você mostrou-me uma foto sua que nós vamos mostrar aqui. Aliás, mostrou 2. Uma com a Amália e outra com o Vicente da Câmara e a Maria Teresa de Noronha. Mas nessa com a Maria Teresa de Noronha vê-se ainda melhor que você era um garoto, que a Mané era um garotinho ali. Como é que se proporcionou aquele encontro? Você tinha estado a cantar em algum lado? Houve uma noite do fado que você ganhou, uma grande noite do fado. Qual é a história daquele retrato? Esse retrato, eu estou com a Maria Teresa de Noronha e com o Vicente da Câmara, Sim. que eu adorava, o Vicente da Câmara também, e a Maria Teresa de Noronha também. Eu comecei a ouvir fados com os discos da Maria Teresa de Noronha, do Vicente, de todos os grandes... Mas porque havia em sua casa ou porque você os arranjou? Não, havia em minha casa esses discos. Sim. Portanto, os seus pais gostavam de fado. Sim. Mas eles, tanto o meu pai como a minha mãe, eles começaram a gostar mais de fado ainda por causa de mim. Porque Por causa de eu você cantei cantar. primeiro. É porque eu comecei a cantar primeiro que eles. O meu Sim. pai cantou com guitarra e viola 2 anos depois de eu ter cantado a primeira vez. E o seu pai também cantava? Sim, cantava. Sim. Mas eu queria tanto ir aos fins de semana cantar que o meu pai acabou por começar também a cantar e depois, anos mais tarde, a minha mãe. E anos mais tarde, os meus irmãos. Mas, Então, e nunca pensaram fazer uma coisa, nunca fizeram uma coisa aos 5? não. Eu acho que isso é um lado que eu Não quis, sim. nunca quis, porque acho que Podia ser. a minha forma de cantar e de estar no fado sempre foi solitária, nunca foi uma coisa de família, aquela coisa, e não tem muito a sim. ver. E não tem, Não, eu acho percebo tenha- que não tem a ver, era só uma pequena curiosidade fazerem um apontamento, uma vez que há 5 pessoas, uma Sim. família de 5 pessoas em que as 5 cantam fado.
Mas eu percebo que Mas é pronto, também os meus um pais lado eram folclórico. amadores, os meus irmãos têm outro percurso. Eu Sim. acho que sempre houve uma vez que fizemos uma pequena brincadeira, fizemos duas vezes Era uma nesse pequena brincadeira, sentido, uma fizemos uma vez brincadeira. uma brincadeira juntos, num espetáculo há uns anos atrás, e outra vez fizemos numa homenagem a Celeste Rodrigues também. E isso também fizemos uma pequena coisa, mas com mais o Ricardo Ribeiro e com mais... Cantámos todos juntos. Todos juntos. E o Duarte. Mas então estava-me a contar da Maria Teresa de Noronha e do... E pronto, e assim, os meus pais levavam-me aos fados e nós íamos muito a Alcochete. Alcochete, havia uma coletividade em Alcochete que tinha fados. E nessa noite, quem estava a tocar guitarra era o marido da Maria de Noronha, que era o Zé António Sabrosa. Exatamente. E eu cantei um fado que era o Zé António Sabrosa, que é uma música dele. Eu sei. E cantei muito bem esse fado, eles gostaram imenso. E eles... Que idade é que tinha? Pai, 12. E outra fotografia que eu estou com a Amália, também tinha para aí 12 anos, porque foi uma festa dedicada ao marceneiro no Arreda, em Cascais. Também foi. Sim. Só que eu nessa noite não tive coragem de ir falar ao marceneiro, tive vergonha, mas consegui falar com a Amália, dei-lhe um beijinho. Sim. E cantei, mas depois tive vergonha de ir falar com o marceneiro, porque era um motivo, mas com a Amália, como era uma mulher, tive menos... Sim. E pronto, claro que eu adorava o marceneiro e adorava a Amália. E inclusivamente fez agora um disco, você tem um disco de homenagem, de alguma maneira, maravilhoso o disco, de homenagem ao marceneiro. O marceneiro e também a todos, para já... Há a música do marceneiro que é incrível. Ele não sabia música, fazia aquele fado que crava, aquela personalidade melódica que ele tinha no fado bailado, que todos os grandes fadistas cantaram. A Amália cantou, o Carlos do Carmo, o João Braga, o João Feira Rosa, todos. Uma coisa incrível, aquela maneira de compor, o Fado Laranjeiro, aquelas, e depois aqueles poetas que escreveram para ele, porque aquilo é... eu quando me diziam, quando eu era miúdo, o fado, as letras do fado, aquilo é tudo... Eu não queria acreditar, porque mesmo estou a falar dos anos 40, 50, em que há estes poetas, o Linhares Barbosa, o Carlos Conde, o Silva Tavares, estes tipos escreviam, eram muito mais do que os simples letristas. Sim, muito mais. E ainda nunca ninguém deu o valor que estas pessoas merecem, porque eles escreviam melhor que toda a gente, nunca se escreveu assim. Tem razão. Há uma fase dos festivais da canção, não sei. Ninguém escreveu como estes senhores. Estes senhores é verdade. Já existiam antes, escreviam desta maneira, e depois com um músico extraordinário, um homem, como é que ele conseguia fazer estas músicas? Que era um gênio. Era um gênio. Olha, mas é engraçado porque você também há pouco falou do La Féria e entrou em alguns musical dele. Entrei na Grande Noite. Sim. Na Grande Noite, um espetáculo que eu estava a cantar no Faia nessa altura, e alguém foi-me ouvir ao Faia e pronto, e acharam que eu tinha potencial para ir. E fui lá, cantei numa Grande Noite, depois noutra Grande Noite, depois outra, que eram os programas de televisão. E depois fui convidado para fazer a peça Maldita Cocaína, em que cantei 2 fados, e estive praticamente quase um ano nessa... E gostou? Era aí que eu queria chegar. Assim, eu gostei, assim, eu aprendi muito, foi uma maneira... interessante, porque era cantar num palco, para mais gente, numa peça, mas não era a minha forma de estar. Claro, exatamente. Não era isso que eu queria... Não, exatamente, não era a minha forma de estar, mas a verdade é que me ajudou a perceber qual é que poderia ser a minha forma de estar. Não é? Ajudou-me a ser mais responsável, a ir para cima do palco, a pensar de outra maneira, mas nunca foi, e por isso é que eu não voltei a fazer, mas ajudou-me imenso. Mas fez mais que uma peça com o Filipe La Féria, fez mais que a Maldita Cocaína, ou não? Não fez outra também, não me lembro. Não, fiz só Maldita Cocaína e Grande Noite, e depois fiz o Plitiema, o Cabaré, que é um programa de televisão, fiz mais 1 ou 2 a seguir. O Camané, e é muito interessante porque eu sei que o Camané gosta muito de outra música, especialmente de ópera, gosta muito, ouve. Ouço tudo, ópera, jazz, rock, até hip hop, eu gosto de tudo. E vou muitas vezes, e tenho
pronto, tenho tido a sorte de ir assistir Há muitas coisas boas sim, sim, sim. aqui e fora daqui. Sim. Eu sei que às vezes se mete num avião e vai. Não medo, ouvir... calhou. Não, sim, está bem. Mas faz calhar, sim. mas vai sim. e gosta. Gosto imenso. Se olhar para trás, isto para acabarmos, se olhar para trás, é possível, entre tantos êxitos e experiências tão interessantes de novos poetas, sempre dentro do fado, eu sei, mas novos poetas, fado com piano, etc., com orquestra, é possível escolher, eleger um momento ou outro momento, ou tem sido um rio a correr? É isso, um rio a correr, mas as coisas que eu mais gosto é de cantar fado, é de ir para cima de um palco, de uma guitarra, uma viola e pronto. E cantar fado. Exatamente. De repente, ou então, por exemplo, o Lajinha pega no Moraria ou no Fado Lopes, sim, e de repente, Exatamente. ou numa coisa do Ulmã, uma música do Ulmã, ou do Sei de um Rio, mas mesmo num fado tradicional, num fado menor, e de repente ele toca o fado menor como se tivesse uma guitarra e uma viola. Exatamente. Com aquele ambiente, com aquela às vezes, de repente, uma orquestra há um arranjo de um fado tradicional que funciona acompanhando também a guitarra portuguesa e a viola. Portanto, tudo isso, desde que seja fado, é aquilo que... Está tudo bem. Está tudo bem. É a minha forma de expressão. Não é? E é a sua forma de expressão, mas você também tem uma coisa admirável e que me foi referida por muitos fadistas seus colegas. Ainda há pouco tempo o João Braga me falava nisso. Há uma delicadeza em si e uma generosidade naturais e que nós percebemos que é natural. Você é naturalmente generoso e é naturalmente delicado. E isso... Sim, e depois é assim, tenho um respeito enorme pelos... E depois tem falou, essa humildade. Falou agora no João. O João é uma das minhas grandes referências. Eu vi na festa que ele fez de aniversário. Há fados que o João faz, há voltas que ele faz que eu aprendi com ele. Há determinados fados, estou-me a lembrar fados tradicionais, o Esmeraldinha, há uma série de fados, os fados que eu aprendi com o João, o Moraria, a forma de entoar o Moraria, aprendi com muitas coisas com ele, outras com o Marceneiro, outras com a Amália, outras com o Carlos do Carmo, mas o Marceneiro, o Fernando Maurício, a ideia, com a Maria Teresa Noronha, portanto, é assim, eles, o João Ferreira Rosa... extraordinário. Portanto, eu aprendi a ouvir eu ouvi-os, eu tinha dias que passava, dias inteiros, havia um dia que estava um dia inteiro a ouvir o Carlos do Carmo, estava outro dia inteiro a ouvir a Amália, estava outro dia inteiro a ouvir o João. Há ali uns discos do João que eu ficava doido, que eram os discos em que está esse Esmeraldinho, que ele cantava, e a poesia que ele cantava, não me lembro do Esmeraldinha, cantou um bocadinho nada do Esmeraldinha, não me lembro. Ele cantava loucura de te não ver como eu te via, com esses olhos teus, da cor do mar, a maneira como ele cantava. E depois ouvia o Carlos a cantar, o Carlos cantava, ainda aqui há dias me lembrei de um que era o Trem Desmantelado. A maneira como ele canta. Fui ontem ver um trem desmantelado à Quinta do Zé Grande, em Odivela. A maneira como ele cantava. Eram maneiras diferentes de cantar, com um bom gosto. E ao mesmo tempo antigas. Pois. Antigas, mas sempre eternas, novas. Eternas, não é portanto, antigas, é assim, porque daqui a 50 anos vai ser sempre novo isto. Estas maneiras de cantar. É o que cantar. se chama uma coisa eterna. O que é que pede à vida? Que me dê a possibilidade de continuar a fazer aquilo que eu gosto, que é ir para cima de um palco e cantar o fado. E é isso. Mais nada. Mais nada. Mais nada. Muito obrigado. Muito obrigado.